Você acha que dobrar o seu capital na bolsa é difícil? Então escuta essa história. Existe um homem que detém o recorde mundial auditado de rentabilidade na bolsa de valores. Ele não fez 100% nem 1000%. Ele fez 29.000% de lucro. Ele transformou cerca de 10 mil dólares em 42 milhões de dólares. E ele fez isso em apenas 18 meses. Isso não é conto de fadas. Isso é um fato documentado pela revista Fortune. O nome dele é Dan Zanger. E o mais impressionante, ele não era um gênio de Harvard, nem um matemático da NASA. Ele era um empreiteiro que construía piscinas em Beverly Hills. Ele largou as piscinas para operar um padrão gráfico específico que aparece antes das maiores explosões de preço da história. Nesse vídeo, eu vou te ensinar a técnica exata que ele usou. Eu vou te mostrar como identificar o desenho geométrico, onde posicionar a sua ordem de compra e onde colocar o seu stop para segurança. Nós vamos replicar o operacional dele passo a passo. E no final eu vou te dar um presente. Eu vou te revelar o segredo invisível que ele usava para filtrar as operações. Um detalhe que 99% dos traders ignoram e que é a diferença entre ser estopado ou ficar milionário. Fica comigo porque essa é a aula mais valiosa que você vai assistir esse ano. Muito bem, antes da gente abrir o gráfico, eu preciso me apresentar, principalmente se você é novo aqui no canal. Meu nome é Lucas Said, eu sou sócio e estrategista-chefe da Trade de Valor. Disparado, o melhor lugar para quem quer aprender a ganhar dinheiro de verdade no mercado financeiro. Aqui você vai encontrar conteúdos diários, que vão te tornar um trader muito mais lucrativo e consistente. Então se você ainda não é inscrito, aproveite para se inscrever agora no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. Assim você não perde nada, nem nossos vídeos, nem as lives de fechamento que ocorrem todos os dias aqui no canal. Então qual que foi a mágica do Dan Zanger? Ele descobriu que as ações explosivas não sobem em linha reta, elas sobem em degraus. Elas dão um tiro violento para cima e depois precisam descansar. Esse descanso forma figuras geométricas chamadas bandeiras e flâmulas. E é isso que eu vou te mostrar hoje. Então já vamos aqui para a tela, porque eu quero que você aprenda a desenhar esse padrão. Esse padrão tem duas partes obrigatórias. Primeiro é o mastro. É uma alta forte, quase vertical. O preço sobe rápido em poucos dias. Isso mostra que os compradores estão agressivos. E depois a gente tem que ver a bandeira. Depois dessa alta, o preço começa a andar de lado ou cair levemente, formando um canal estreito e descendente. Mas presta muita atenção aqui. A bandeira não pode cair muito. Ela deve corrigir no máximo 10 ou 20% do tamanho do mastro. Se cair mais do que isso, o padrão perdeu força. A bandeira tem que ser apertada. É uma consolidação curta, de 3 a 5 semanas no máximo. E onde que eu vou fazer minha entrada? Você vai traçar uma linha na parte superior da bandeira, que é a resistência. A sua compra fica no rompimento dessa linha. Quando o preço supera a máxima da bandeira, o descanso acabou. E a explosão vai recomeçar. E o stop, onde que eu coloco? O stop técnico fica logo abaixo da mínima da bandeira. É um stop barato. Se o preço perdeu o fundo da bandeira, a figura falhou e você sai fora. E onde que fica o meu alvo? Aqui a gente usa a projeção clássica. Você pega o tamanho do mastro inicial e projeta ele para cima a partir do rompimento. Se o mastro subiu 50%, a probabilidade é que o próximo movimento também suba 50%. E é assim que o Zen empilhava lucros. Mas aqui vem uma realidade brutal que eu quero que você preste atenção. Você sabe o desenho, sabe a entrada, sabe o stop, sabe o alvo. Parece perfeito, né? É só sair procurando bandeira e ficar rico. Errado. É aqui que a maioria das pessoas devolve tudo que ganhou. Se você operar apenas o desenho da bandeira, você tem grandes chances de cair em uma trap, ou, em português claro, uma armadilha. Muitas vezes o gráfico desenha a bandeira perfeita, rompe o topo, aciona a sua compra e desaba na sua cara. É o famoso rompimento falso. O Dan Zanger
sabia disso. E para evitar essas traps, ele usava um segredo de validação. Ele olhava para o indicador que fica na parte de baixo do gráfico e que mostrava a saúde daquela bandeira. Sem esse segredo, a bandeira é apenas um desenho. Com o segredo, ela é um dinamite. Eu vou te contar qual que é esse segredo. E eu vou te mostrar exemplos de falhas e acertos. Só que antes, eu preciso ser franco com você. Encontrar essas bandeiras perfeitas que respeitam a geometria e o segredo que eu vou te contar exige que você monitore 400, 500 gráficos por dia todo santo dia. O Dan Zanger ficava 10 horas por dia, no mínimo, olhando tela. E a grande verdade é que você não pode e nem deve perder tempo fazendo isso, porque esse não é o seu trabalho. O seu trabalho é a sua profissão, seja ela qual for. O seu foco deve estar totalmente restrito nela, buscando ganhar mais dinheiro para assim poder investir mais dinheiro. Só que o nosso trabalho aqui na Trade de Valor é exatamente esse: caçar esses padrões para você. A gente tem a equipe e a tecnologia para varrer o mercado todo santo dia. A gente filtra essas bandeiras falsas e a gente seleciona só as estruturas perfeitas que estão prontas para explodir. Os nossos resultados provam que a gente sabe o que faz. No ano de 2025, a nossa carteira rendeu incríveis 44%, superando com folga o desempenho do Ibovespa e do S&P 500. Se a gente analisa o histórico completo, desde o início da nossa estratégia lá em 2020 até hoje, a rentabilidade é de quase 1.400%. Para você ter uma base de comparação, no mesmo período, o S&P 500 rendeu 188% e o Ibovespa apenas 37%. No nosso grupo de acompanhamento, você recebe o sinal limpo, a oportunidade impecável para você participar. Sempre que aparecer aquele trade imperdível, o que você não pode ficar de fora, a gente te manda um relatório detalhado. O que comprar, a que preço comprar, onde pôr seu stop, onde pôr seus alvos. E não é qualquer sinalzinho não, jogado para você de qualquer jeito. A gente vai acompanhar esse trade do início ao fim, do seu lado, dentro da nossa plataforma e do nosso aplicativo. Sendo assinante da Trade de Valor, você tem acesso a lives exclusivas, centenas de horas de conteúdo educacional e uma reunião de alinhamento individual com o nosso time de analistas, com todas as atenções voltadas para o seu sucesso. Eu te garanto, esse serviço muda o seu jogo e encurta a sua curva de aprendizado em anos. Você que está assistindo esse vídeo tem uma condição especial para fazer parte do nosso serviço. E para isso basta se inscrever, que também é muito fácil. Você clica no primeiro link aqui embaixo na descrição ou aponta seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na sua tela. Você vai preencher o formulário com o seu nome, seu e-mail e seu telefone, que a minha equipe vai entrar em contato com você pelo WhatsApp. Fica tranquilo que a gente não liga, não enche o saco de ninguém. Eles vão te mandar uma mensagem com tudo muito claro, basta você respondê-los. Então agora que eu te fiz esse convite imperdível, eu vou te entregar o segredo final do Dan Zanger. O que diferencia uma bandeira que explode de uma bandeira que vai falhar? A resposta é o volume. O Zanger só operava se durante a formação da bandeira o volume desaparecesse. Ele queria ver o volume secar. Vamos olhar aqui na tela a diferença brutal entre o certo e o errado. Então observa aqui comigo. Eu vou te mostrar na prática como que funciona o setup do Dan Zanger. Eu vou te mostrar aqui uma operação real que está em andamento, inclusive, dentro do grupo de acompanhamento. Os membros já estão surfando aqui os benefícios desse setup. Então a gente tem que buscar aqui, como eu estou te mostrando no gráfico, uma empresa em tendência de alta, com topos e fundos em patamares cada vez maiores. Isso é o que a gente tem que buscar. Tá? Aqui a gente consegue ver um enorme movimento de expansão, que o ativo subiu aqui, claro, com alguns recuos, aproximadamente aqui coisa de fundo a topo, 60%. Então um movimento muito explosivo dos preços. Aí depois o que aconteceu? Um movimento corretivo. E observe que esse movimento corretivo
veio sem volume. Olha como o volume está seco nessa correção. Logo depois da gente observar essa correção, a gente consegue ver exatamente o setup do Zenger aparecendo, em que nós temos aqui o mastro, que seria essa alta fortíssima de 60%, seguido de uma bandeira, um movimento aqui corretivo, bem tranquilo, bem calmo, sem volume. Olha como a gente consegue desenhar perfeitamente aqui o mastro e a bandeira. A gente só tem que esperar entrar um movimento explosivo, um candle. Agora, no caso na escala semanal, um candle forte, robusto, com volume que rompa essa região aqui dessa bandeira. E é exatamente o que acontece na semana seguinte. Olha que movimento forte que apareceu aqui. Olhe o volume acima da média. Não é à toa que a gente identificou isso e mandamos esse trade para o pessoal do grupo de acompanhamento. Olha só o relatório em ENSG, enviado agora, no início do mês de fevereiro, exatamente nesse sinal de rompimento que eu mostrei para você. Por enquanto, o trade está andando muito bem. Se você olhar aqui, ele já está dando um lucro de 6,5%. Isso em somente uma semana de operação. E olha como que o volume já dessa próxima semana foi ainda maior. É esse tipo de trade que exemplifica exatamente o que o Zenger está buscando no operacional dele. A gente tem que ter, de novo, um mastro bem forte, bem direcional, tá? Seguido do movimento aqui da bandeira, um movimento tranquilo, bem lento, bem devagar, de correção natural e saudável. Seguido de um rompimento. É este o nosso setup de entrada de acordo com o operacional do Zenger. E outra dica interessante aqui, que fez a gente tomar posição nesse ativo, é você também analisar o histórico, analisar o que aconteceu antes. Claro, né, que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas pode ser uma dica muito boa. Se você volta no tempo em ENSG, você consegue ver que o ativo faz isso de forma recorrente. Observe aqui, mais uma vez a gente consegue enxergar exatamente a mesma coisa. Um movimento aqui muito forte, um mastro, né, que a gente chama. Foi uma alta aqui de fundo a topo de coisa de 40%, praticamente em linha reta, seguido de uma movimentação aqui de correção natural dos preços, fazendo aqui de novo esse setup mastro e bandeira, que logo depois do rompimento, nesse caso o rompimento não veio com muito volume, o ativo ficou lateral aqui por mais tempo, né? Então você poderia até desenhar esse mastro de uma forma distinta. Em vez de fazer o movimento natural de correção um pouco mais aguda, também podemos ver o movimento também um pouco mais lateralizado, enquanto o volume não aparece. Vale da mesma forma. Olha só que depois do rompimento esse com bastante volume, a gente consegue de novo ter uma tomada de posição. Aqui, essa tomada de posição também foi bem assertiva, né? Se você ver, atingiu aí seus alvos em questão de poucas semanas, colocando aí mais de 16% de lucro. Viu que interessante? O resumo dessa aula, então, eu vou falar para você agora. Procure o mastro, espere a bandeira apertada, verifique se o volume secou e depois compre a explosão. Eu espero que essa história e essa técnica do maior recordista do mundo tenham te inspirado. Se esse conteúdo te agregou valor, deixa seu like e se inscreva no canal. Comenta aqui embaixo, você já foi estopado em algum movimento falso ou por não observar essa questão do volume? Lembro também o mais importante, o link para o grupo de acompanhamento está aqui embaixo na descrição. Não opere sozinho, terceirize todo esse trabalhinho chato pra gente, porque a gente ama. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Meu nome é Lucas Said, esse é o canal Trade de Valor. Eu fico por aqui, até a próxima e um forte abraço.